Graça e paz, igreja. Estamos novamente aqui, mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, falando sobre os dons espirituais e ministeriais. Estamos praticamente encerrando esse trimestre. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o dom ministerial de mestre. E eu gostaria que você abrisse inicialmente lá a tua Bíblia, ou acompanhasse a nossa leitura aqui. Nosso texto áureo está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, e diz assim, na Nova Versão Internacional: Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, pela porção da Tua Palavra, por esse momento de ensino, de aprendizado. Pedimos a Deus, coloca a Tua mão sobre nossa mente, sobre nosso coração e amplia, Senhor, a nossa capacidade de entender a Tua Palavra. Pedimos, ó Pai, a direção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então esse é o texto de hoje, é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre o dom ministerial, o ministério de mestre. Tá bem? A verdade prática, ela diz o seguinte: os vocacionados por Deus para o ministério de ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Temos falado insistentemente aqui que os dons espirituais, sejam eles dons espirituais ou sejam os dons ministeriais, qualquer dom que vem, ele vem para que a igreja seja edificada, é para a edificação do corpo, para que a obra do Senhor seja eficaz aqui na terra. A leitura bíblica, nosso texto bíblico, você pode acompanhar conosco, lá, primeiramente em Mateus, depois vamos para Atos e, por fim, para Romanos e Tiago. São 4 textos bíblicos. Lá em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, diz o seguinte: Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Em Atos capítulo 13, no verso 1, vamos ver o seguinte: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7, lemos o seguinte: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Texto já lido por nós, né? Em Romanos, em Tiago, capítulo 3, no verso 1, diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Esses textos, eles todos nos apontam da importância do ensino, da importância do ofício de mestre, do ministério de mestre, e também do dom de ensinar, porque ensinar não é somente um ministério, é também um dom. O ministério ou a atividade de ensino, ele é tão importante que as Escrituras declaram o quanto se deve esforçar para o exercício dessa atividade. Vamos lá para 1 Timóteo, por exemplo, primeira carta de Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 13. Vamos ver a importância que Paulo dá a esse assunto. O que ele recomenda ali para Timóteo? Ele diz o seguinte: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, Paulo ali está orientando ao seu discípulo, Timóteo, que ele se dedicasse a essas 3 áreas: a leitura pública das Escrituras, a exortação e também ao ensino. Exortação aqui, vamos lembrar, exortação não é como as pessoas muitas vezes têm ideia, que exortação seja puxão de orelha, tá bem, querido? Exortação é um aconselhamento, é um estímulo, é um revigoramento na fé de alguém. Isso é uma exortação. A exortação, às vezes, até pode vir também uma repreensão.
mas essa repreensão ela serve também para quê? Para edificar a pessoa. Então a exortação sempre é algo que edifica a pessoa na sua fé. Quem se dedica ao ensino deve esforçar-se e exercer o ministério com excelência. Tudo na obra do Senhor deve ser buscada a excelência. E outra coisa, aqui a gente tem que fazer uma distinção. Assim como nós vimos lá, quando nós falamos sobre o dom de profecia e também falamos sobre o ministério de profeta, a gente precisa entender o seguinte: no caso do profeta, existe o ministério de profeta, aquele que é constituído profeta, e existe o dom de profecia, aquele que não é profeta, mas recebe o dom de profetizar. Assim também acontece no ensino. O ensino existe o ministério de mestre ou doutor, e também existe o dom de ensino. A pessoa não é mestre, não é doutora, mas ela recebe o dom de ensinar. Vamos ver lá o que diz Romanos capítulo 12, dos versos 4 a 7. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, vejam bem, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Então, Paulo está nos ensinando aqui que, além do dom ou ministério de mestre, existe também o dom de ensinar. Então, nem todos que ensinam são mestres. Todo mestre ensina. Não tem como o mestre não ensinar. Mas nem todo mundo que ensina é mestre. Então, deixar bem esclarecido hoje aqui. E esta aula, apesar de o tema específico seja o ministério de mestre, nós vamos direcionar essa aula aqui mais para o exercício da atividade de ensino, das qualidades que qualquer um que estiver empregado no ministério de ensino, ou na atividade de ensinar, melhor dizendo, ele precisa desenvolver. Então serve para todos os que praticam o ensino, e não apenas para aqueles que têm um chamado de mestre. Então, começamos por onde? Podemos começar falando do próprio Jesus. Jesus é o mestre por excelência. Ele é chamado de mestre. Então, nós podemos aqui destacar, por exemplo, Jesus como sendo o mestre da Galileia. Ele foi marcado pelo ensino. Por onde quer que Jesus ia, ele ensinava. O ensino é marca do ministério de Jesus. Jesus não ia a lugar algum sem ensinar. Existem vários textos que vão falar sobre Jesus ensinando. Eu separei 2 aqui, só para a gente ter ideia. Então, o primeiro está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23, e diz o seguinte: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, o que Jesus fazia? Ele ensinava nas sinagogas. Jesus ensinava. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 21, diz: Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então, onde Jesus chegava, ele ensinava. Existem vários outros textos, você vai poder ver isso também em Mateus, capítulo 5, versículo 2, capítulo 11, versículo 1, em Marcos, também no capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, verso 2, 6 e 34, no capítulo 8, versículo 31, no capítulo 12, versículo 38, capítulo 14, versículo 29, em Lucas, capítulo 11, verso 1, capítulo 13, 22, capítulo 20, verso 1, em João, capítulo 7, versículo 35. Então tem vários exemplos de Jesus ensinando. Jesus veio nos ensinar. Jesus ensinava
com autoridade. Vamos ler Mateus capítulo 7, 28 e 29, e diz o seguinte: Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dessa qualidade de Jesus de ter autoridade no seu ensino. Importante a gente saber aqui que as pessoas elas percebiam essa autoridade em Jesus. Esse texto que nós lemos aqui é o encerramento do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, são os 2 últimos versículos ali do Sermão do Monte. Jesus sempre transformava o coração e a mente das pessoas com seu ensino. Ninguém ficava indiferente à sua palavra. Queridos, isso é uma verdade muito forte, né? Ninguém chega a Jesus e fica indiferente. Ninguém chega diante de Jesus e fica indiferente. A pessoa, quando chega a Jesus, ela sempre toma uma decisão. Ou é a decisão de andar com Cristo, de declarar Cristo seu Senhor, seu Salvador, ou então é a decisão de não deixar que Cristo se torne seu Senhor e Salvador. Mesmo o que a gente pode achar que seja uma indiferença, ela também é uma decisão. Então ninguém chega a Jesus e fica sem decisão. O Mestre Divino. Jesus foi reconhecido ainda pelos homens como sendo um mestre que tinha procedência de Deus. Quem falou isso? Um homem importante ali de Jerusalém. Vamos lá para João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Versículos, né? 1 e 2. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, o reconhecimento de Jesus como mestre, ele vinha não só do povo, mas também das autoridades judaicas. As autoridades também entendiam que Jesus tinha autoridade e que a procedência dele era de Deus. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele falou, sabemos. Ele usou o verbo no plural. Ele não falou, mestre, sei que o senhor procede de Deus, que o seu ensino procede de Deus. Ele falou, sabemos. Então, Nicodemos, que era um dos principais ali da sinagoga, ele provavelmente estava expressando o parecer não somente dele, mas também de outros que faziam parte ali do Sinédrio e que reconheciam que Jesus era a autoridade vinda de Deus. Jesus também era mestre da humildade. Embora mestre, e quando a gente fala assim mestre, a gente pode achar isso um título, né? Um pouco pomposo, um pouco... Parece que existe uma soberba. Se a gente falar que uma pessoa é mestre, parece que a gente está elevando, digamos assim, a pessoa nas alturas, não é verdade? Só que Jesus, como é que ele exercia o título de mestre dele? Com humildade. Lá em João, capítulo 13, versículos 13 e 14, no capítulo 13 é o que vai falar sobre Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E diz lá, o verso 13, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, também devem lavar os pés uns dos outros. Então aqui Jesus deu uma tremenda lição ali de humildade diante dos seus discípulos. E incita a cada um de nós a fazer o mesmo. Jesus está falando literalmente aqui, eu devo lavar os pés dos próximos, do meu próximo? É isso? Não, Jesus está nos dando uma lição aqui de humildade. Humildade. Nós estamos prontos e devemos estar prontos para servir ao nosso próximo, sempre com humildade, nunca com soberba, porque às vezes até no servir existe soberba também. Devemos ter cautela com isso, tá bem? Nunca servir com soberba, servir sempre com humildade. O ensino das Escrituras na igreja, né, no primeiro século, como é que aconteceu isso?
foi o primeiro que foi uma ordem de Jesus. Foi Jesus que ordenou que as pessoas ensinassem, os seus discípulos ensinassem. Vamos lá para Mateus, os últimos versículos ali de Mateus, né? Mateus fecha o livro dele praticamente com essas palavras. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então vejam bem a ordenança de Jesus aqui. A ordenança é ir, vão, façam discípulos. Já nessa frase, façam discípulos, já está embutida a ideia de ensino, porque não existe discípulo sem ensino. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Então, queridos, a atividade do Evangelho é uma atividade de ensino, de ensinar, não só de pregar, de anunciar, mas após anunciar, ensinar a guardar tudo aquilo que o nosso Senhor nos ensinou, nos deixou como ordenança. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, eles obedeceram a esse chamado, a esse ensino do Senhor, a esse ordenamento do Senhor. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, nós vamos ver o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, no que a igreja se dedicava? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então a igreja persistia, insistia na prática dessas ações. O ensino dos apóstolos, que era o ensino dado por Jesus. Era um ensinamento persistente. Aliás, a persistência faz parte do ensino. Às vezes, para ensinar, nós precisamos ser persistentes. Não existe ensino sem persistência. Muitas vezes, o próprio Jesus, ele ensinou algo mais de uma vez. Nem sempre os ensinos de Jesus é sobre um assunto e depois ele nunca mais tratou daquilo. Às vezes ele tinha que voltar no mesmo tema várias vezes. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é algo relacionado inclusive com o que nós já falamos. Jesus falou várias vezes a respeito da questão da humildade, na questão de ser o último, não ser o primeiro, não buscar estar acima dos demais. Lá em Mateus 23, capítulo 23, verso 11, Jesus diz: o maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servo. O que um servo faz? O servo serve. Um servo serve. Então nós estamos a serviço de quem? Nós estamos a serviço do nosso próximo. Tudo o que fazemos, ele deve ter como motivo, como motivação, o servir. Fazer com que o nosso irmão, ele cresça. João Batista falou a respeito de Jesus, né? Que importa que ele cresça e que eu diminua. E eu tenho um exemplo que eu ouvi uma vez e eu achei muito interessante. Vocês talvez já ouviram falar de John Wesley, ou John Wesley. Ele é o fundador da igreja metodista, do movimento metodista, né, que deu origem à igreja metodista, lá em 1700, século XVIII, 1700 e pouco. E John Wesley, às vezes não se fala muito da mãe de John Wesley. John Wesley, a sua mãe era Susana Wesley. E a mãe de Wesley, ela era uma mãe muito diligente na educação dos seus filhos. O pai de John Wesley também era pastor. E certa feita, eles tinham vários filhos. Certa feita, a Susana Wesley deu uma ordem para um filho, e o filho foi lá e fez o que a mãe tinha mandado. O pai, né, se não me engano chamava Samuel, pegou, falou para a Susana: puxa vida, falou mais ou menos assim, né? Puxa vida, você precisou falar 20 vezes com esse menino até ele fazer o que tinha que fazer.
Aí ela disse algo muito sábio. Ela disse o seguinte: pois é, se eu tivesse parado na 19ª vez, ele não teria feito. Né? Ele não teria feito o que tinha que fazer. Então, isso mostra a persistência no ensino, no ensinar, no estar ali, né? Falando, pregando, estimulando a pessoa a fazer aquilo que é certo. Às vezes você tem que falar 1, 2, 3 vezes. É muito bom quando o filho, né, atende na primeira vez. Infelizmente, não é assim sempre. Nós, filhos cristãos, precisamos atender nossos pais na primeira vez, tá ok, queridos? Isso não é desculpa para não atendermos nossos pais na primeira vez. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Uma forma de nós honrarmos nossos pais é atendermos aquilo que eles nos ensinam e nos recomendam. A importância do dom ministerial de mestre. Bem, queridos, nós temos a igreja, ela cresce com base no ensino. Eu gostaria de passar aqui direto para os requisitos do mestre. Né? Vamos falar rapidamente aqui sobre os requisitos, sobre as qualidades que um mestre deve ter para que possa exercer o ofício, ou também aquele que tem o dom de ensinar possa exercer a atividade de ensino. Primeira coisa, primeira condição que é básica, ele tem que ser salvo em Cristo. Não dá para ter um mestre ou um professor que ensina na igreja e que não tenha como fundamento o quê? Cristo. Então, não Cristo como seu Salvador e Cristo como seu Senhor. Isso é básico para qualquer um que milita na atividade de ensino na igreja. Segundo, um mestre ou um professor, ele precisa ter um coração ensinável. Coração ensinável. Puxa vida, o que vem a ser um coração ensinável? É aquele coração que está disposto a mudar. Quando ele é confrontado com a palavra, ele cede. Ele cede e se conforma à palavra. Então, não pode haver arrogância, não pode haver orgulho da parte daquele que ensina. Porque ele precisa estar disposto a mudar toda vez que ele for tocado pela palavra. Na década de 70 ficou muito famosa uma música, né, que era tema de uma novela. Novela essa que foi baseada num romance de Jorge Amado, que era Gabriela. E a Gabriela ela tinha um tema que era cantado, o tema da Gabriela, né, era cantado pela Gal Costa e dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Então, queridos, durante muito tempo se fala, né, a respeito da síndrome da Gabriela. Ah, é Gabriela. O que significa esse ser Gabriela, né? É que a pessoa que não muda. Gente, nós precisamos mudar. Nós mudamos. Jesus, em algum ponto da nossa vida, mudou a nossa vida. Então, nós precisamos estar dispostos a mudar. O ensino precisa te tocar. Tá bem? Então, tenha sempre um coração ensinável. Tá bem? E não fique fazendo bullying com as Gabrielas. Tá bem, queridos? Uma dica aí. Outro item. Uma pessoa que se dedica ao ensino precisa estar disposta, antes de tudo, a aprender. Não existe ninguém que se dedica ao ensino que não esteja disposto a aprender. Se a pessoa não está disposta a aprender, não está disposta também a ensinar. Não está apta a ensinar. Porque não há como ensinar aquilo que não se sabe. Um princípio da pedagogia é: não se pode dar o que se não tem. Então, para que nós possamos ensinar, eu preciso estar disposto, eu preciso estar antenado com o que está acontecendo, eu preciso estar interessado em leitura, em ter conhecimento, em ser curioso. Eu preciso ser sedento de saber. A pessoa que se dedica ao ensino é uma pessoa que ela tem sede de aprender. Ela tem sede de aprender. Por isso que, pelo menos na nossa escola bíblica dominical, um dos requisitos é que a pessoa ela tenha feito IFC ou esteja fazendo IFC.
Porque nós temos que ter algum critério para estabelecer para que a pessoa possa fazer parte do corpo docente. Então, se você quer fazer parte da escola bíblica dominical, quer fazer parte do nosso corpo de ensino, você precisa se qualificar estudando, estando disposto a aprender. Tá bem? Então, fica essa dica. Hábito de ler. Hábito de ler. Queridos, não há como nós aprendemos, acabamos de falar sobre isso, estar disposto a aprender. Então, o melhor método de aprendizado é a leitura. Ainda é a leitura, porque a leitura, ela nos faz viajar. A leitura faz com que a gente vá a lugares que a gente nunca esteve. Tá bem? Eu, quando leio, eu viajo. Eu paro, às vezes, eu começo a pensar naquilo que eu li, vou fazer alguma outra coisa, aquela frase que eu li, aquela ideia que foi exposta, eu começo a pensar nela, a meditar. E é isso que Deus fala, né, para Josué, para meditar na palavra. Meditar na palavra é isso, é ficar ruminando aquilo que você leu. Então, queridos, precisa ter disposição para a leitura. Já ter preparo intelectual. Preparo intelectual que vem do estudo. Então, precisa estar disposto a estudar. A Bíblia, ela tem muito da cultura de mais de 2000 anos. Vem lá de Adão até os Atos dos Apóstolos. Então, ela tem um período muito longo aí. E ela tem costumes, tem hábitos que estão colocados ali, que às vezes a gente nem entende. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no Salmo 119, versículo 83, diz o seguinte, na versão Almeida Revista Atualizada, diz assim, já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Odre na fumaça. O que é isso? O que é odre na fumaça? O que você acha que é um odre na fumaça? Então esse odre na fumaça nos remete à imagem daqueles peregrinos nômades ali no deserto, né, que faziam as suas tendas, dentro das tendas faziam as suas fogueiras, e aquele odre que não era mais usado, mas que também não era descartado, porque ele de repente servia para ser cortado e servir de remendo num outro odre, aquele odre era colocado na parte superior ali da tenda. E aquela fumaça do fogo fazia com que o odre então ficasse todo esfumaçado. O que é então esse odre? Esse odre é aquele odre que não se utiliza mais, que está descartado, que está como um plano B. É um odre já velho que não serve para muita coisa. Mas mesmo assim, o salmista está falando assim, mesmo assim não me esqueça dos teus mandamentos. Então, a gente que estuda precisa estar sabendo o que significa isso aqui, ali na palavra. Queridos, eu vou rapidamente falar também sobre algumas características de Jesus como mestre. Jesus, nós dissemos lá no início que Jesus tinha autoridade, né? Essa autoridade de Jesus e que, como espelho, nós devemos buscar também. O que é? Significa que Jesus tinha autoridade, não apenas uma autoridade divina, que era uma autoridade que era pelo fato dele ser filho de Deus aqui na terra, mas também uma autoridade moral. Autoridade moral. Jesus ele tinha ética. Jesus era reto, Jesus era santo. As pessoas no falar de Jesus, no olhar de Jesus, podiam perceber que Jesus era santo. Quando Pedro é confrontado ali na chamada pesca maravilhosa, em que Pedro consegue pescar vários peixes depois de uma noite sem sucesso, Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim, sou pecador. Porque Jesus percebe, Pedro percebe, ali ele percebe do que ele está falando. Esse homem é divino. Esse homem não está no mesmo patamar que eu, que sou pecador. Então Jesus tinha autoridade moral, né? E as palavras de Jesus não eram apenas discurso, eram palavras vivas. Jesus vivia o que ensinava. Nós, portanto, não podemos ter duas medidas, ter duas caras, como se fala por aí também, né? Jesus disse, as palavras que eu vos disse
são espírito e vida. Está lá em João 6,63. Então, Jesus, ao falar, ele exalava vida. Impressionante, né? Jesus, ele conhecia e compreendia a alma das pessoas. Jesus sabia com quem ele estava falando. Jesus sabia também que o seu ensino, ele era individual. Ainda que no Sermão do Monte, Jesus tenha falado para uma multidão de pessoas. Ainda que no sermão que ele deu na multiplicação, na primeira multiplicação, o sermão que ele deu na segunda multiplicação, tenha sido para multidões de pessoas, ainda assim, a palavra ela era individual, a palavra era para cada uma daquelas pessoas. E é isso que nós devemos buscar no ensino também. O nosso ensino, ele não deve ser apenas um ensino teórico. O nosso ensino não pode ser apenas um ensino acadêmico. O nosso ensino ele precisa ser um ensino que chegue ao coração e à mente das pessoas e vá produzir resultados. Tá bem? Jesus também era mestre da comunicação. Porque Jesus falava a linguagem que a pessoa conseguia entender. Então, quando ele estava falando com mulheres, ele falava da dracma que a mulher perdeu. A mulher conseguia entender o que significa a importância da dracma para ela. Aquela dracma perdida. Que importante que foi que aquela mulher encontrou aquela dracma perdida. Jesus era realista. Tudo o que Jesus falava era pertinente à própria vida. Jesus não ficava tergiversando ali sobre teologias, como Paulo fala, sobre genealogias. Jesus ia onde havia necessidade de ir. Tratava com a pessoa no individual, no coração e na mente da pessoa. E Jesus incentivava os discípulos a praticarem aquilo que havia aprendido. Jesus, certa feita, ele pegou, depois de já ter andado com os seus discípulos, falou assim, agora é hora de vocês. Vão, e de 2 em 2, dividiu ali em 70, ou 72, 70, e cada um foi e pregou a palavra. E voltaram todos felizes, porque até os espíritos se submetiam a eles. Então, a palavra do Senhor, ele nos diz que é para que nós a pratiquemos. Então, queridos, a aula de hoje é isso. Falamos aqui, haveria muita coisa para falar ainda sobre isso, infelizmente nosso tempo é curto, e eu gostaria de incentivar você ao aprendizado, e eu gostaria de desfazer um mito aqui que existe a respeito do ensino e do estudo da palavra. Tem muita gente que vai lá para 2 Coríntios 3,6 e diz o seguinte, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então tem muita gente que acha que depender do Espírito dispensa o estudo, dispensa o preparo, dispensa o se aprofundar no conhecimento da palavra. Eu te digo que isso, vou ser bem honesto com você, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande mentira e um grande engano. Porque nós vimos várias vezes, como dissemos aqui, Jesus ensinando. Se ele ensina é para aprender. Então, o Senhor quer que nós aprendamos. Até para entender o que nós falamos aqui de 2 Coríntios 3,6, que a letra mata e o Espírito vivifica, você precisa aprender, você precisa estudar. O que Paulo está falando aqui que a letra mata é que a lei do Antigo Testamento, ela exigia a morte. Ela exigia a morte. E essa morte era substituída por um cordeiro. Então a letra mata. Por quê? Porque a lei exigia a morte. A morte, ela só é substituída por quê? Porque nós aceitamos Jesus, porque Jesus morreu em nosso lugar e agora o Espírito nos vivifica. Então essa é a mensagem de 2 Coríntios 3,6. Não é um aval para você ficar na ignorância. Não é um aval para você ficar sem estudo. Eu já vi gente dizendo, não é da nossa igreja, podemos ficar tranquilos quanto a isso, que a pessoa não se preparava para fazer uma pregação, que a pessoa não se preparava para ministrar uma palavra, porque ela queria depender exclusivamente do Espírito Santo. Gente, desculpe, isso é falta de entendimento. Como nós dissemos, precisamos estar preparados.
tá bem? Para aquilo que o Senhor há de nos reservar. Que você possa ter aproveitado esta aula, que essa aula possa ter falado com você, não apenas com você, que ministra a aula, que ensina, que está no ministério de mestre ou que é professor, mas também com você, que não é, mas que vê nessas qualidades do mestre, que vê nessas qualidades de Jesus, algo que nós, como igreja, devemos buscar individualmente. Deus abençoe sua vida, esperaremos a próxima lição, se Deus assim nos permitir, com a professora Adriana, que tratará sobre o presbítero, o bispo ou ancião. Deus abençoe a sua vida e até lá.